Está no ar o programa Empresários em Destaque. Oferecimento Azon Comunicação e Eventos. Olá, seja muito bem-vindo aqui ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pelo Grupo Brasil de Comunicação. O programa Empresários em Destaque desta terça-feira vai discutir as pequenas manutenções residenciais. Quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar esse assunto, meu amigo profissional, especialista da área, Odair Vieira, quem desde já quero aqui dar as boas-vindas. Odair, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque. É uma grande alegria e uma imensa honra. Obrigado, viu? Obrigado eu, Anderson. A alegria toda é minha, rapaz. É muito gratificante. Realmente é gratificante receber esse convite da sua parte. E eu fico feliz por estar aqui com você. Que legal, que legal. Eu fico feliz, Odair, porque assim, nós temos, além desse relacionamento profissional, uma grande história como amigos, né? Você sabe, você fez parte da minha formação e eu conheço a sua história, especialmente a sua história profissional, por isso que fiz questão de trazê-lo aqui no programa. E falando nessa sua área, né, que é a sua área de trabalho, que você se desenvolve e se aperfeiçoa todos os dias, eu queria começar a nossa conversa colocando aqui na mesa um dado que eu queria que você fizesse uma avaliação sobre essa sua área de trabalho. Esses dados são do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que diz que 85% dos brasileiros já fizeram pequenas reformas, manutenções residenciais, que é o que você faz, sem a ajuda de um profissional. A grande questão é: quais problemas podem ocorrer por conta dessa ausência profissional, né? Olha, Anderson, realmente essa pesquisa é real, ela é verdadeira. Muitas pessoas mesmo, é claro, cada um tem as suas motivações, as suas razões, e busca realmente ele próprio realizar aquilo que é necessário em se tratando de reformas, de manutenção dentro da residência, e eles buscam mesmo fazer. E isso está muito, acho que acho que eu posso dizer sem medo de errar, o que leva as pessoas a fazerem isso é a condição financeira mesmo, né? As pessoas, então, porque não é barato, né? Não é. Então, mas você traz um dado que é interessante, Odair. Assim, o barato pode sair caro nesse sentido. Perfeito! Isso, realmente. Eu ia falar exatamente sobre isso. Você tocou na ferida correta. Esse barato acaba saindo caro porque realmente as pessoas, aparentemente, é simples fazer a coisa, é fácil fazer, mas não é não. Tá? Requer um certo conhecimento, sim, um cuidado, um zelo para aquilo que você vai fazer em se tratando de uma manutenção, de uma reforma dentro da sua residência. Né? E as pessoas, acabam fazendo, sim, mas muitas coisas dão errado aí, sim. Tá? E esse barato realmente acaba saindo caro, porque você vai desperdiçar material que foi comprado e vai ter que refazer aquele serviço. E geralmente, dependendo da complexidade da manutenção ou da reforma que está sendo feita ali, você vai ter que parar aí no meio do caminho e buscar a ajuda de um profissional. Vai realmente acontecer isso. Porque assim, você está falando uma coisa, eu queria, aproveitando esse seu discurso, e que você fizesse uma análise. Quando se inicia essa questão, existe a questão do conhecimento que você falou, mas também existe uma questão que você não citou aqui, que são as ferramentas específicas que o profissional já tem e sabe como usá-la em cada um dos momentos. Sim, sem dúvida, né? Essa questão da ferramenta é muito séria. Deixa eu abrir um parênteses aí para dizer. Tem uma das manutenções que acontece muito dentro das residências, uma coisa tão, você olha para ela, uma simplicidade incrível, é a famosa válvula hidra. Quando dá problema nessa bendita válvula hidra, as pessoas, a água que escorre, que não para de escorrer ali na parede do vaso sanitário, já pensa de imediato, é só trocar o reparo e tudo bem.
né? Não é assim não, de forma alguma. Muitas vezes sim, mas você tem que ter a ferramenta adequada para aquilo ali. Existe um kit, né, de chaves que é específico para esse trabalho. Tá? Se você não tem esse kit de chave para trabalhar, para resolver o problema que está ali na válvula hidra, você não consegue. E mais, existem pessoas que vai fazer o trabalho sem a ferramenta adequada e cria mais um problema. Porque primeiro que ele não tira todas as peças que compõem esse reparo da válvula hidra, vai bater com a chavinha de fenda, com o auxílio de um martelo e etc. É o que mais acontece. Isso acontece demais. Tá? Então, a presença, você tem em mãos a ferramenta adequada, é indispensável. Tá? Odair, deixa eu aproveitar e tocar então num assunto aqui, que ele é um pouco comum, né, de se ouvir. Essa sua avaliação que você faz para a válvula hidra vale também para o chuveiro? Não tem dúvida. É claro que aí já é mais simples. Mas chuveiro, hoje, tem uma infinidade de chuveiro. Do mais simples ao mais complexo. Para você simplesmente trocar uma resistência de um chuveiro, tem aquele simples que você chega lá, você desliga a energia, que é o cuidado básico que você tem que ter, né? Abre ele e você vê ali, na sua frente, a resistência. Então é só a substituição. Mas não é assim que acontece no dia a dia. Existem chuveiros que eles são muito complexos hoje, né? Essa tecnologia toda que existe aí para todos os instrumentos. O chuveiro não é diferente. Então você tem que ter sim a ferramenta específica também, um zelo, um cuidado na troca, na abertura desse aparelho chamado chuveiro, na retirada da resistência, na colocação da outra, porque senão você comete um dano maior ali e acaba complicando aí você vai ter um prejuízo. Maior, você vai ter né? que repor aquilo ali. Mas e tem uma outra questão que você falando agora me despertou aqui, tem um elemento segurança, né? Esse é o primeiro elemento de segurança, né? Em se tratando do chuveiro que está lá energizado, você tem que desligar. Precisa desligar ele sim. Muitas vezes, ou seja, a maioria dos casos acontece numa casa já com um certo tempo de construção, né? Que já tem um uso longo desse material, ele começa agora a precisar de manutenção. E em se tratando do chuveiro, essas casas mais antigas não têm um disjuntor específico do chuveiro. Ela está ligada direto na rede com todas as tomadas e interruptores da casa. E então você tem que ir lá desconectar esse fio do chuveiro, porque você não tem um disjuntor para ir lá e desligar ele. Não é aconselhável de forma alguma você trocar uma resistência de um chuveiro com o chuveiro ligado na rede elétrica. É problema. Se a pessoa não tem o conhecimento de fazer isso, vai lá no relógio e desliga, geral, né? Aí você faz o trabalho. Então, isso é o cuidado básico. E acontece muito acidente. Por imprudência das pessoas, não toma esse procedimento e acaba cometendo sérios problemas, sérios danos. E você já atendeu muitas ocorrências nesses cenários, Odair? Não muitas, mas já aconteceu vários, e não só de troca de resistência de chuveiro, viu? É a troca da fiação da casa como um todo. Pessoas, né, foram contratadas para fazer, talvez curiosos, né, vamos chamar assim, curiosos, que olhando para a coisa parece simples, né, e não é tão complexo mesmo, mas requer conhecimento e cuidado, né? Então, eu já fui chamado, não foi uma vez nem duas, para refazer tudo de novo, né? Para refazer, porque o que acontece? Não faz um dimensionamento de todo o produto, todo o material que a pessoa tem dentro da casa e coloca qualquer fio lá, qualquer bitola de fio. E ele não vai resistir, não vai aguentar mesmo. Se requer uma bitola de fio mais grossa, né, e coloca uma mais fina, não vai conseguir mesmo, tá? Então eu já fiz sim vários trabalhos, né, de reposição, rever toda a fiação da casa
para poder ter a situação normal de uso. Né? De uso, Mas acontece sim, bastante. Aliás, eu quero seguir a próximo questionamento aqui exatamente nessa linha, né? A questão, por exemplo, do prejuízo financeiro por erro de cálculo ou na compra, de repente, a mais do que vai ser usado, ou Correto. um outro elemento, né, Odair? Comprar errado, né? Demais, isso acontece muito, né? As pessoas vivem reclamando dessa situação de prejuízo, que a construção é assim, tanto construção quanto a reforma, como a manutenção. Manutenção nem tanto, porque é um trabalho específico que você sabe que você tem que comprar, o quanto você tem que comprar para realizar. Mas em se tratando de uma reforma ou a construção, por mais que você tenha o seu projeto ali para saber o quanto de material tem que ser comprado, parece que a gente não consegue ser exato, não consegue, né? Às vezes acontece, geralmente acontece de faltar e não de sobrar. A sobra é mais complicada, né? Quando falta, então é claro que você já tem o prejuízo porque você se preparou, fez todo um projeto para ter aquela condição daqueles gastos que você levantou. E quando falta, aí você vê que não deu aquilo e tem que refazer de novo esse projeto. E às vezes, Anderson, não é pouca coisa que falta, é muita coisa. O profissional que executa o trabalho, se não tiver esse cuidado, essa atenção e o respeito por aquela pessoa que te contratou, porque você tem que pensar assim, isso custou. Isso teve um custo. E não custou barato. E não custou barato, né? Então você tem que trabalhar com muita seriedade, com muita honestidade, pensando nessa pessoa que teve aquele gasto, e você tem que fazer aquilo com muito cuidado. Não estragar material. Estraga-se material por demais. A pessoa que não tem... eu penso que... Aí eu já volto até a questão humana. Sim. Né? Você considerar, você respeitar o outro, né? Que te contratou enquanto profissional que você para executar o trabalho. Né? Então, não é um simples... Parece que eu sou o profissional de manutenção rápida e pequena dentro das residências. Não é simples assim. Envolve toda uma situação aí de que eu penso que o primeiro é você zelar, fazer com zelo, com gosto, com muito cuidado, aquele trabalho pelo qual você que te confiou, sim. Né, para você executar aquilo. E infelizmente no mercado aí existe sim pessoas que parece que não têm essa atenção. Eu sempre pensei da seguinte forma, Anderson, é um simples profissional, um técnico. Né? E não é assim, né? Eu acho que primeiro você tem que falar alto na sua vida o humano, né? O humano, para você pensar nessa questão. Isso é forte que você está dizendo. O outro. Na verdade, Odair, me corrija se eu estiver errado, mas você está dizendo o seguinte, que todo trabalho, pequeno, médio ou grande, ele precisa primeiro de um projeto. De um projeto de material, e especificamente um projeto financeiro. É disso que você está falando? É disso que eu estou falando. Porque se a gente não faz isso, a gente ouve exemplos, né? Por exemplo, você não pode ir para a guerra sem conhecer o seu inimigo. Porque senão você está fadado a tomar na cabeça mesmo. Sim. Né? Vai ter problemas. Assim é a execução de um projeto na sua vida. E todo e qualquer projeto que você vai fazer, se você não tem essa clareza do que você precisa, você está fadado a ter prejuízos ali. Né? Vai faltar material, né? O profissional que você contratou é uma pessoa que vai cuidar bem daquele material todo que você comprou, né? E zelar e fazer bem feito o trabalho, vai ter grandes prejuízos aí sim, com certeza. Odair, e só para eu entender, no seu dia a dia, todo trabalho que você faz antes tem um projeto, é isso? Não necessariamente, até porque Anderson, pensa assim que posso falar sem medo de errar aí, que 70% do meu trabalho é questão emergencial, é de emergência. Ok. É de emergência. Então, é coisa pequena. Então, você chega lá, tem o problema específico acontecendo, você não pode fazer projeto, nem dá.
Tá, tem que né? resolver. Tem que resolver, exatamente isso. Mas há muitos trabalhos também que acontecem que tem que ter o projeto, sim. Agora, recentemente, parece que está acontecendo os trabalhos que me chamam para fazer, já mais um pouco maior, que requer, sim, ver medida, metragem quadrada, de quanto material que vai, tempo de serviço, de execução do serviço. Tem acontecido muito isso ultimamente, né? É claro que os pequeninos trabalhos continuam acontecendo. As emergências, as urgências, acontecem todo dia, Anderson. É incrível. Todo dia tem problema de urgência, de emergência, em se tratando de manutenção dentro das residências para resolver. Maravilha. Bom, nós estamos conversando aqui com o Odair Vieira sobre pequenas manutenções residenciais. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta conversando com ele. Um minutinho só e nós estamos de volta. Estamos apresentando Empresários em Destaque. Mais de 105 mil pessoas diferentes que ficam bem informadas com notícias em tempo real e informação com credibilidade. Uma média de 12 mil usuários ativos por dia. Portal SB Notícias. Você muito bem informado com as notícias de Santa Bárbara e região. Empresários em Destaque. Estamos de volta aqui com o programa Empresários em Destaque desta terça-feira, que fala sobre manutenção, pequenas manutenções residenciais. Quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando esse assunto, meu amigo e profissional da área, Odair Vieira. Odair, no final do primeiro bloco você começou a citar no finalzinho da sua resposta a questão do dimensionamento da obra. A grande questão é, quando é que esta dimensão vai exigir um cálculo de um profissional específico da área da arquitetura ou da engenharia civil para que você possa executar o teu trabalho? Sim. Anderson, essa questão aí é séria, né? Quando que exatamente, como saber quando eu preciso não simplesmente de um profissional de pequenos reparos, pequenas manutenções, que é o meu caso. É quando a gente acho que poderia dizer assim com clareza, quando você vai ter que mexer na estrutura da casa. Tá? Se você vai ter que, por exemplo, vamos citar como exemplo, você quer mudar essa porta que está aqui e você quer trazer para cá. Tá? Então, aí já começa, é uma coisa mais séria. Você vai abrir um buraco aqui nessa parede, e não é um buraco pequeno. Sim. Né? Alicerce, se você vai fazer uma extensão da sua casa, do seu apartamento. Né? Mexeu na estrutura,
você precisa desse profissional, né? Ou do arquiteto, ou do engenheiro, porque você não pode sair quebrando a parede da sua residência para fazer essas mudanças, né? Porque ela tem toda uma estrutura que sustenta. Tem as colunas, tem as vigas, e você precisa, primeiro você precisa saber ter a planta da sua residência para você saber onde está aquelas colunas, essa coluna, onde está essa viga, né? Você não pode mexer nela, né? Se você mexer numa coluna, se você quebrar uma viga, você compromete por completo a estrutura da sua residência, né? Então tem que ter essa clareza, tá? Acho que falando assim, é questão senso comum, usando senso comum. Sim. Você vai fazer um buraco aqui nessa parede, né? Então é a estrutura. Você precisa saber se aqui onde você quer abrir esse buraco, se não tem uma viga, se não tem uma coluna. Você não pode ir quebrando de forma alguma. E como você falou, né, Odair, e existe casos onde você vai comprometer a planta da casa, que é um projeto que já foi feito, Sim. fazendo uma previsão onde a porta ia ficar num determinado local, né? Sim, correto. Então você tem que ter em mãos essa planta. Você tem que saber, você tem que conhecer, né, essa estrutura toda para poder fazer essas modificações. Não significa dizer que você nunca vai poder mexer nessa coluna, nunca vai mexer nessa viga. Pode sim, mas tem todo um cuidado aí. Tem todo um trabalho profissional envolvido que requer sim a presença desse profissional, ou o arquiteto ou o engenheiro para poder mexer, né? Você consegue sim estourar essa coluna, essa viga, mas você tem que fazer um reforço acima dela ou ao lado dela, depende do que você vai fazer, né? Não é impossível, mas você tem que saber como trabalhar, precisa disso. Maravilha. Falando sobre essas questões dessas pequenas reformas, lendo sobre o assunto, vi que, em linhas gerais, até queria muito uma análise sua, que normalmente as pessoas fazem por praticamente 3 questões, né? Questões de ordem estética, que é mudar um pouco, questão do conforto e da qualidade de vida. E aí também agora o quarto que você colocou, né? Que são as questões de ordem emergencial. Sim. Queria que você contextualizasse essa questão. É mais ou menos por aí, Odair, que você encontra as suas solicitações de trabalho? Sim, acontece muito. Repito, Anderson, eu sou muito chamado para as emergências, sim, para as urgências. Isso é o 90%. 90%, perfeito. Mas sou também chamado para essas questõezinhas que você colocou aí, a questão estética, né? A questão da mudança do ambiente, da residência. Acontece muito isso aí, né? E eu acompanho muito, eu tenho esse costume de acompanhar muito nas redes sociais, aquilo que está em destaque, aquilo que está acontecendo muito, né, em se tratando das reformas, sim, das manutenções, da mudança do ambiente, da residência. Eu pesquiso muito, né? Por exemplo, para te dar exemplo, hoje eu diria assim, o que está aí no comércio é muito o trabalho de efeito madeira e efeito pedra trabalhado com a argamassa. Então eu vivo pesquisando isso, que muda totalmente o ambiente da sua residência e fica coisa linda, né? E principalmente para quem gosta da coisa rústica, fica maravilhoso, é muito lindo. Então eu vivo pesquisando essas questões e sugiro isso para os meus clientes, sugiro muito. E a grande maioria fica encantado com aquilo e quer trabalhar aquilo, né? Isso está acontecendo muito hoje, né? Legal. Então eu sou chamado muito para isso, sim. Né, para essas mudanças em se tratando de mudar o ambiente, deixar ele diferente e agradável. Interessante isso que você está falando, né? Que as manutenções, as pequenas manutenções residenciais também têm um toque artístico, né, Der? Sem dúvida. Isso, como eu diria, né, isso é essencial, né? As manutenções não é uma coisa bruta você chegar lá e fazer. Não, de forma alguma. Na verdade, é muito artesanal. Sim. Né, Anderson? Isso é muito... E tem que ter esse toque artístico, sim. E também me permita dizer, claro, precisa de como as pessoas costumam dizer, eu já ouvi muito isso, tem que ter um toque feminino naquilo ali. Que legal. Precisa disso, né? Não é uma coisa de você chegar lá, só com martelo, só com a marreta, com talhadeira e tudo e quebra. Não é assim, né? Requer um
um zelo, né? Quando eu digo toque feminino, é porque a gente sabe que o feminino tem aquela coisa mais delicada, Sim. é mais cuidadosa, mais Subjetiva, zelosa, né? Exatamente, né? Para poder fazer esses trabalhos. E o trabalho de manutenção que eu executo é muito isso. É muito isso. Como eu citei lá no outro bloco, lá atrás, a questão da válvula hidra é incrível. Você tem que ter todo um zelo, um cuidado para fazer aquilo, senão você detona aquela válvula hidra ali. E assim muitos outros serviços. Um vazamento, né, que a pessoa presencia lá a parede está encharcando, está molhando toda. Tem um vazamento ali. Onde está esse vazamento? Sabe? Porque não significa que a sua parede começou a molhar aqui, que o vazamento está exatamente ali. Eles podem estar mais acima, mais abaixo, do lado, né? Então você tem que começar a quebrar aquilo ali com muito cuidado. Porque se você não tiver esse cuidado, você provavelmente vai estourar um cano que está ali escondido dentro daquela parede. Por isso a necessidade do profissional, né? Exatamente. Odair, deixa eu aproveitar aqui e colocar 2 conceitos aqui dentro desse seu trabalho, que é a manutenção preventiva e a manutenção corretiva. Queria que você explicasse as duas, e quando uma e quando a outra. Infelizmente, nós, vamos chamar, o brasileiro, vamos falar da nossa realidade, não tem esse costume de manutenção preventiva, de forma alguma, né? Eu não saberia te dizer, eu não me recordo de quando que eu fui chamado para poder fazer essa manutenção preventiva. Elas acontecem. Deixa-se acontecer para você ir lá fazer a correção, para você ir lá executar a questão. E é muito bom isso, né? Se a gente adquirisse o costume de fazer essa manutenção preventiva. Um grande exemplo aí é a limpeza da caixa d'água. Sim. Né? A caixa d'água é necessário que, no mínimo, uma vez por ano, ela seja lavada, ela seja feita toda a higienização, porque ali está presente a água do seu consumo. Né? As pessoas não têm essa ideia. Não sei se é falta de conhecimento, né, não sabe dessa situação, e a coisa fica. Quando se chama para lavar a caixa d'água, nossa, eu até pergunto, quanto tempo faz que você não lava a caixa? Aí não sabe nem responder. Não sabe responder. Provavelmente mais um ano. Não, nunca lavei daí, nunca lavei. Né? Agora resolvi lavar. Né? E aí eu faço esse trabalho e já deixo essa conscientização. Né? Não pode ser assim. No mínimo, uma vez por ano você tem que fazer a higienização dessa caixa d'água. Né? Então, voltando à questão aí, o brasileiro não tem esse costume de fazer o preventivo. Deixa a coisa acontecer para poder resolver o problema. Infelizmente é isso, Anderson, que acontece. Entendi. Agora, falando, Odair, do telhado da casa, uma área que normalmente a gente não dá muita atenção e só vai fazer a manutenção quando chove ou quando tem... E aí? Como é que você aconselha, você orienta, ou se você já fez trabalhos nessa área? Já fiz muito. Né? É a questão do preventivo também. O telhado é fatal. Né? Aquela madeira que está abaixo da telha, sustentando esse telhado, ela apodrece com o tempo. E não só apodrece, ela cede. Né? Ela fica ali toda fazendo umas curvas ali e movimenta esse telhado. Esse telhado não vai ficar mais ali um encaixadinho na outra como quando é feito o trabalho. Né? O ideal seria a pessoa estar atenta a isso. Né? Porque quando você olha no seu telhado, você vê se ela está planinha ou se está assim. Já tem ondulações. Já tem ondulações. E quando acontece a ondulação no telhado, a água está infiltrando ali, não tenha dúvida disso. Né? Então é necessário esse cuidado, essa observação. Né? Então, diríamos assim, claro que se eu construo minha casa hoje, faço esse telhado hoje, ela não vai dar problemas por muitos anos. Né? Mas a manutenção começa a acontecer nas residências após os seus 15, 20 anos que ela foi realizada.
Tá? Então, exceto algumas situações, né, esses aí que acontece antes. Mas geralmente é isso. Seus 15, 20 anos de construção, né, depende da qualidade do material. Sim. Isso é fatal. Né? O material, em se tratando da madeira, depende da qualidade dessa madeira, ela se deteriora com mais facilidade, outras não. Então, você tem que ficar atento àquilo ali. Não existe uma regra. Sim. Tá? Com 20 anos você tem que fazer manutenção. Não, você tem que observar. A Aquilo regra que é é a seu. manutenção preventiva, né? A regra é a manutenção preventiva. Maravilha. Se não acontecer ela, você vai correr. Algum momento você vai correr. Né? E pior, né? Quando acontece ela, te pega de surpresa e nem sempre você está preparado e em condição de executar aquilo. Mas tem que fazer. Maravilha. Não tem jeito. Né? Odair, bom, mas olha, vou falar assim, falar com você, conversar com você é sempre uma grande alegria, uma imensa honra. Obrigado. Pena que o tempo nosso aqui passa muito rápido. Sim. E eu gostaria muito de te agradecer pela presença, pela partilha dos seus conhecimentos, tanto teórico quanto experienciais. E queria demais que você fizesse nesse momento as suas considerações finais em relação a esse nosso riquíssimo papo. Obrigado mais uma vez. Viu? Nossa, Anderson, é recíproco esse sentimento, tá? É motivo de alegria para mim estar conversando com você. E você deixa a gente tranquilo, né? Você faz a coisa acontecer, fluir, né? Repito o que eu disse lá no início, estou feliz por estar aqui com você. Legal. Tá? Eu agradeço mesmo, é satisfação pura estar aqui com você e agradecer realmente por essa oportunidade que você me deu de eu estar aí falando, né, para o seu público sobre o meu trabalho. Que legal, eu fico muito feliz, Odair, porque queria muito trazer, porque assim, o que você veio aqui nos trazer realmente são questões que estão no nosso dia a dia todos os dias. Sem dúvida. A gente mora numa casa e essa casa precisa de cuidado e manutenção. Não tem como escapar dela, né? Até a propaganda lá do meu adesivo do carro está escrito assim, ó, SOS do lar. Você pode precisar. E acaba precisando. Tá certo. Odair, obrigado mais uma vez. Saúde, paz, Deus abençoe sempre. Amém. A Deus todo. Você também. Muito obrigado. Valeu. Você acabou de assistir aqui mais uma edição do programa Empresários em Destaque. Fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.